Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, queridas crianças, estamos no 17º domingo do tempo comum. E a nossa mãe tão querida, ela quer nos ensinar. Essa mãe querida que nos ama é a Mãe Igreja, da qual nós recebemos o santo batismo, da qual nós professamos sinceramente a nossa fé. Então, a Mãe Igreja, ela quer mostrar para nós que Deus atua no mundo para saciar a fome dos homens. Então, nós vamos pegar os textos sagrados e vamos observar, ao longo da história da salvação, o quanto o Papai do Céu ama o seu povo e quer saciar o povo que tem fome. Então, nós observamos que hoje, o povo não tem somente a fome de alimento, tem a fome de educação, a fome de saúde, a fome daqueles que clamam por justiça, e Deus quer que tudo isso aconteça através da nossa colaboração. Na primeira leitura do segundo livro dos Reis, então, foi relatado para nós que um homem saiu lá de Baal-Salisa, olha que nome bonito. Então esse homem, ele estava levando no seu alfoge, aqui às vezes tem uns termos que é meio complicado. Alfoge nada mais é do que uma bolsa de linho. Vocês são crianças, não vão conhecer isso, mas os mais anciãos, os mais ou menos da idade do padre assim, vai saber. Nada mais é do que um embornal. Então esse homem aí é uma bolsinha de tecido. Esse homem estava levando 20 pães naquela bolsa de tecido. E esses 20 pães eram chamados primícias. Então, as primícias eram dedicadas a Deus. O profeta, sendo um homem de Deus, ele deveria oferecer esses pãezinhos a Deus como oferta. E por ser um homem de Deus, ele também era privilegiado, que depois ele podia consumir alguns daqueles pães. Mas o que aconteceu? Quando o homem leva então aquela bolsa com 20 pães, o profeta Eliseu, ele viu que o povo estava com fome. Então o profeta vai dizer àquele homem de Baal-Salisa: dá ao povo para que coma. Mas o homem, o servo, vai responder: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Então, 20 pãezinhos para 100 pessoas. Tem pessoas que comem 3, 4 pães. Imagina o que são 20 pães para 100 pessoas. Ou seja, não ia dar. Mas o profeta, sendo um homem de Deus, quando o profeta fala, as palavras, os gestos, as ações do profeta estão em conformidade com a vontade do Papai do Céu. Então, através das palavras, dos gestos, dos gestos do profeta Eliseu, aqui nós temos a manifestação do próprio Deus. Então, o servo vai, ele dá de comer ao povo. O povo comeu e ainda sobrou. Então, nós vemos aqui o quanto Deus também quer nos usar. Assim como ele usou o profeta Eliseu para saciar a fome do povo, Deus também quer nos usar para alimentar o seu povo que carece, principalmente do pão espiritual. Depois, em resposta a esta leitura, cantamos o Salmo 144. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Então, em cada Eucaristia que nós participamos, o Pai do Céu nos alimenta. Então, a primeira mesa que nós temos é essa mesa aqui chamada ambão, o local elevado, onde cada irmãozinho, quando vem aqui proclamar as leituras, ele empresta a voz para Deus e esta palavra é atualizada. Então, essa palavra chega aos nossos ouvidos e é o nosso primeiro alimento. Daqui a pouco nós vamos para a segunda mesa. Então, lá naquela segunda mesa é onde o padre começa a abrir o corporal, aquela toalhinha de pano dobrado diversas vezes, e o padre também tem ali
uma taça que é chamado cálice de metal e um prato chamado patena. E o padre então vai apresentar ali uma matéria. Qual matéria? O pão ázimo e aquele vinho com algumas gotinhas de água, que vai ser apresentado a Deus, e nós pedimos que Papai do Céu mande o Espírito Santo. Então, o que Jesus realizou é o que é realizado em cada encontro com Jesus que nós participamos. Então, no Evangelho, nós ouvimos São João relatar para nós que Jesus ele foi para o outro lado do mar da Galileia, chamado Tiberíades, e as pessoas iam atrás de Jesus por causa dos sinais que ele realizava em favor dos doentes. Então, as pessoas vendo aqueles sinais, elas não queriam deixar Jesus. Então, o mesmo Jesus, ele caminha no meio de nós. Por que será que hoje, então, nós não conseguimos ver esses sinais? É porque muitas vezes nós não conseguimos valorizar os sacramentos. Então, nós vimos ali que quando Jesus viu aquela multidão, ele levanta os olhinhos e viu aquela grande multidão que estava chegando. Para colocar os apóstolos à prova, então Jesus vai perguntar para Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Então Filipe vai dizer: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Então, um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, ele disse: está aqui um menino. E aquele menino, ele tinha lá 5 pães de cevada e 2 peixes. Somando 5 com 2, quanto nós temos, povo de Deus? 7. O 7 nas Sagradas Escrituras tem uma simbologia muito grande. Então Jesus ali, ele tem uma matéria, aqueles 5 pães de cevada e os 2 peixinhos. E Jesus então vai realizar a beracá, a bênção. E através daquela bênção aconteceu aquele milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. E lá naquela relva estava sentado mais ou menos 5.000 homens. Todos comeram até ficar saciado, e com a sobra eles recolheram 12 cestos. Então 12 também tem uma simbologia muito grande. Então as 12 tribos de Israel, e Jesus vai escolher 12 homens para inaugurar o novo Israel. Então, assim como Jesus ele apresentou aquela matéria, uma matéria tão pequena, através do sacramento, dos 7 sacramentos, nós temos sinais da graça, sinais visíveis da graça de Deus que nos acompanha a cada fase da nossa vida. Então tem pessoas que não valorizam esses sinais. Ao nascermos, nós temos o sacramento do batismo. Depois os pequeninos, quando já estão sendo alfabetizados, lendo, escrevendo, entram na catequese. Na catequese nada mais é do que um caminho catecumenal, onde essas crianças, em outras palavras, vão entrar na escolinha de Jesus. E lá, então, elas vão aprender nos encontros também quem é Jesus. Então, depois que elas já passaram pelo processo catecumenal, elas vão receber a primeira Eucaristia, a primeira comunhão. E depois, na idade adulta, aí já não vai ser nem papai, nem mamãe, nem padrinho, nem madrinha, mas eles mesmos vão confirmar a sua fé recebendo o sacramento do crisma. Então, com esses 3 sacramentos, nós completamos os sacramentos da iniciação cristã. Tem muitos que são casados, são adultos que ainda não completaram o sacramento da iniciação cristã. Aí um toque para você: valorize esses sinais. Então, nunca é tarde para receber o sacramento. Você que está casado, que ainda não é crismado, faça o favor, procure, não tenha medo. Entre no catecumenato para adulto, para você receber o sacramento do crisma. E aqueles também que não fizeram a primeira Eucaristia, procurem os nossos catequistas, mesmo na fase adulta, para receberem a
Eucaristia e o Crisma. Então, aí nós já temos esses 3 sacramentos. Depois nós temos 2 sacramentos chamados sacramentos de cura. Um deles é o sacramento da unção dos enfermos. Antigamente se falava extrema unção. Então, quando chamava o padre, os padres usavam aquela batina diocesana com 12 botões, 5 na manga, os 12 representando os 12 apóstolos. 5 botões na manga, simbolizando as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós religiosos usamos um hábito preto, mas o nosso não tem aqueles 12 botões. Então, naquela época, o padre botava o chapéuzinho, pegava o guarda-chuva, a malinha com os olhos e ia. Então, quando chamava o padre, as pessoas falavam, ih, fulano está com o pé na cova. Então, falava, o padre vai dar extrema unção. As pessoas tinham até medo dos padres. Hoje não se fala extrema unção. A pessoa vai fazer uma cirurgia de risco, então a pessoa pode pedir a unção dos enfermos. Então, a unção dos enfermos é aquela unção necessária para que a alma possa superar a enfermidade. É um sacramento de cura. E o outro sacramento de cura é chamado sacramento da confissão. Quantas pessoas não valorizam a confissão e têm, às vezes, as suas doenças espirituais? Fazem check-up, fazem uma série de exames, o médico fala, você não tem nada. Uma pessoa tem uma angústia, tem uma série de coisas. Falta de uma boa confissão, porque na confissão nós recebemos lá a graça necessária, a cura da alma. E por fim, para completar os 7 sacramentos, nós temos 2 sacramentos chamados sacramentos de serviço. Então, um deles é o sacramento o qual eu recebi, o sacramento da ordem. Outrora estava no meio do povo e fui retirado do meio do povo, não para celebrar dentro do quarto para mim mesmo, mas para celebrar para o povo, estar no meio do povo a serviço de Deus. Então, é um sacramento de serviço. E o outro sacramento de serviço, completando os 7 sacramentos, é o sacramento do matrimônio. Quem casa, casa para ser feliz e fazer o outro feliz. E os 2 constituem a igreja doméstica, onde eles vão colaborar com Deus na obra da criação, gerando vidas. Então, o casal não pode ter medo de gerar vidas. O casal tem que estar aberto e colaborar com Deus na obra da criação. Então, aí nós temos nos 7 sacramentos os sinais visíveis da graça de Deus. E esses sinais nos acompanham. Se esses sinais nos acompanham, aí cada vez mais nós devemos nos apaixonar por Jesus. E então, em cada Eucaristia que nós participamos, o miserável do sacerdote vai também apresentar não os peixinhos ali, mas naquele pão e naquelas âmbulas que vão estar ali, aquele pão ázimo. E naquele cálice ali nós temos um vinho. Quando eu estendo as minhas mãos, que foram ungidas no dia da minha ordenação, e peço, mandai o vosso Espírito Santo. Então, acontece uma beracá. Um milagre acontece diante de nós. Mas diante desse milagre, vocês veem coisas extraordinárias? Não, na simplicidade. Acontece um milagre diante de nós. Então, a gente olha para o altar, não vê nada de extraordinário, não vê fogo saindo, ainda bem, não vê o padre mudar a cor dos olhos. Imagina na hora da consagração, mudasse a cor dos olhos, meu cabelo ficasse em pé. Muita gente ia sair correndo para essa igreja fora. Então vocês veem que na simplicidade do dia a dia, tem nada de extraordinário, mas um grande milagre acontece. Então a gente olha para lá e na simplicidade já não é mais pão, é corpo e sangue, alma e divindade. Então, ele vem ao nosso encontro para alimentar a nossa fome e sede de Deus. Então, o mesmo Jesus, ele está vivo no meio de nós e ele nos acompanha. Então, em cada Eucaristia que nós participamos e nós recebemos Jesus em nosso coração, nós devemos tomar posse desse momento único, desta graça. E temos a consciência de que Deus quer nos usar. Então a gente vê que nós vivemos num mundo onde muitas pessoas sofrem. E Deus, ele quer então que cada um, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua vocação,
nós possamos partilhar as nossas alegrias, as nossas tristezas e tantas outras coisas que de Deus nós recebemos. Deus quer nos usar, como Ele usou o profeta Eliseu, para nós partilharmos, para nós saciarmos a fome que tantas pessoas passam. Principalmente nesta pandemia, tem muitas pessoas passando fome de atenção, algumas passando fome mesmo do alimento, então eles necessitam da nossa ajuda. Alguns passando fome e sede de justiça, alguns passando fome de saúde, de educação, de segurança e tantas outras coisas. E Deus quer usar aqueles que estão no poder público também para poder saciar a fome e sede dos seus. Nós estamos no deserto da vida, e no deserto da vida tão facilmente nós podemos nos apegar às coisas materiais. Portanto, a nossa mamãe hoje, ela fez uma oração para nós no início, dizendo: ó Deus, sois o amparo dos que vós esperam, e sem vosso auxílio, sem o auxílio de Deus, ninguém é forte, ninguém é santo. Aí a mãe igreja pediu: redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Então, Papai do céu precisa de nos dar a graça de nós estarmos neste deserto da vida que é o mundo. E no deserto da vida que é o mundo, por mais que talvez nós já estejamos com todas as nossas contas pagas, talvez não tenha ninguém doente da nossa família, mas nesse mundo nós vamos sempre ter privações e provações. Mas o Pai do céu, em todas as nossas privações e provações, Ele é solícito, Ele vem ao nosso encontro. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, então São Paulo na prisão era um homem livre no Espírito Santo. Ele vai dizer: irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Então, São Paulo nos ensina e nos pede que nós sejamos humildes. Então ele diz: com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência. Aqui é o nosso dever de casa. Não é fácil a gente suportar com amor, com paciência, as imperfeições alheias. Aí entra o nosso exercício, o nosso dever de casa. E Paulo então vai continuar dizendo: aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então ele vai dizer: há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual foste chamado. Então, pelo santo batismo, nós fazemos parte da igreja. A igreja é corpo místico de Cristo e nós fazemos parte deste corpo místico. Então, quando um dos nossos cai, nós deveríamos também sentir a dor da queda dos nossos irmãos. Então a gente não pode se alegrar com aqueles que estão lá fora e muito menos sentir melhor do que aqueles que na sua fome estão buscando saciar a sua fome em outros caminhos. Então, nós, enquanto filhos da igreja, enquanto membros do corpo místico de Cristo, devemos pedir essa graça, que Ele nos dê olhos para percebermos as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Então, em cada Eucaristia, é Jesus, o pão vivo que desce do céu para nos alimentar. E vocês, então, crianças, ainda não estão habilitadas, preparadas para receberem Jesus de forma sacramental. Mas quando o Ministério de Música entoa lá o cântico de comunhão, vocês já podem ir aprendendo a fazer a comunhão espiritual. Então, naquele momento, você fecha os seus olhinhos um pouquinho e pede a Jesus a graça de sentir a sua presença viva e real sobre o véu do sacramento ali no altar.
Aqueles que não estão habilitados, aqueles que não estão preparados, então não devem entrar na fila da comunhão de qualquer forma. Então os pais, principalmente, precisam de confessar e comungar com frequência. Por quê? Às vezes vocês são indagados pelos filhos, às vezes vocês passam vergonha, por quê? O filho puxa a roupa e fala: pai, mãe, por que você não vai lá comer o pãozinho do céu? Aí o pai fala: ah, meu filho, não posso ir porque eu não confessei. Toma linha, toda a Eucaristia é só chegar mais cedo que o sacerdote está lá para você absolver. Então, dê o exemplo. Não basta só você colocar a criança na catequese. Você, pai, mãe, são um espelho para esses pequeninos. Então, vocês são os heróis da vida dessas crianças. E eles vibram com a vida de vocês. Não decepcionem os filhos. Então, participe da vida da igreja. Receba Jesus na Santíssima Eucaristia, que isso vai ser uma motivação para que o fruto da sua união, do seu amor, ele também persevere para receber os sacramentos. Então, um lar onde os pais se amam, onde as crianças vão vendo os pais celebrarem essa liturgia do amor, vai fazer toda a diferença, porque os pais vão ser os primeiros catequistas na escola da vida. Então, as crianças vão se interessando, as crianças vão vir participar do santo sacrifício e aos poucos elas vão cada vez mais amando nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vocês têm uma responsabilidade muito grande, principalmente na educação, na formação dos filhos, porque no dia do casamento, vamos recordar, o padre vai botar um pouquinho o dedinho na ferida: estais dispostos a receber os filhos que Deus vos confiar, educando-os de acordo com a lei de Cristo e da sua igreja? Aí no dia do casamento ali o padre tem um privilégio, porque eu olho nos olhos, a assembleia vê os nubentes de costa. Então os dois dão aquele sorriso bonito e falam: sim, sim. Aquele sorriso não é para mim, não. Aquele sorriso é aquele sim, vocês estão dando para Deus. Então, ao longo da vossa caminhada, a vossa vocação não é fazer grandes obras no mundo. A vossa vocação é pedir o auxílio, a graça do Espírito Santo para cumprirem o que vocês prometeram. Então, se amando de verdade, se respeitando, vocês vão ser os primeiros catequistas na escola da vida. E um lar onde os pais se amam verdadeiramente, eles não precisam às vezes de falar muitas coisas não. Basta os filhos olharem para os pais, eles vão sentir. E ele sentindo a força, o suave odor do amor que exala em cada igreja doméstica, essas crianças vão sendo preparadas para enfrentarem as dificuldades no deserto da vida. Porque os pais não vão ter sempre os filhos junto de si. Um dia os passarinhos saem de casa e vão seguir o seu rumo. Então os pais preparam os filhos para enfrentarem as dificuldades no deserto da vida. Então hoje, de modo especial, nós queremos reconhecer, louvar e agradecer a Deus pela vida dos avós, pela vida dos anciãos que colaboraram com Deus na obra da criação. Por isso, os nossos pais estão no mundo e os nossos pais nos geraram. Então hoje nós agradecemos ao Papai do Céu, pedindo a poderosa intercessão de São Joaquim e Santa Ana pelos nossos avós. Então, feliz de quem tem ainda o seu vovô, a sua vovó, mesmo nesse período de pandemia, que às vezes a gente distancia um pouco, não deixe de dar uma atenção. Faz uma videochamada, se não está podendo visitar muito, mas não deixe de dar uma atenção, que os avós são presentes de Deus. Só para finalizar, eu quando era criança era muito santo, sabe? Então eu bagunçava tanto em casa, lá em casa quando a coisa ficava preta, quando a minha mãe me pegava, eu fugia para a casa da minha avó. Então quando eu chegava na casa da minha avó já tinha tido AVC, então deitadinha lá, quando chegava era aquela matrona, assim, que todos respeitavam. Então na casa da minha avó a mamãe ficava pianinha, então ali ficava à vontade, não apanhava.
Casa de vó é porto seguro. Então, os avós acabam sendo os segundos pais. Então, quando a gente aprontava correr para casa da avó, que sabia que lá a gente se safava não apanhar. Mas quando não dava tempo de chegar na casa da avó, ó, a vara comia. Então, apanhava porque era muito santo, não bagunçava muito, sabe? Então, hoje é um dia especial. Se você tem o seu vovô, a sua vovó, agradeça a Deus. E se eles estiverem presentes aqui no final da Santa Missa, dê um abraço, aquele beijo gostoso, agradecendo a Deus por esses presentes tão especiais. Assim seja.